Não só de poesia vive o poeta. Há o fim do mês, o agasalho, a farmácia, a pinga, o tempo ruim com chuva, alguém nos olhando policialescamente. De vez em quando um pouco de poesia, uma conta atrasada, um cobrador exigente, um trabalho mal pago, uma fome, um discurso à moda ruim. E às vezes uma mulher fazendo carinho. Hoje a lua não é mais dos poetas. Hoje a lua é dos astronautas. Nem só de poesia vive o poeta Solano Trindade. Falar de Solano Trindade me emociona muito, porque nós estamos falando de um brasileiro, de um pernambucano, de um nordestino que foi ator, cineasta, teatrólogo, folclorista, poeta, militante no movimento negro. Nós estamos falando de um dos grandes representantes da arte e da cultura no Brasil. E é óbvio que eu não posso deixar de dizer que Solano Trindade foi um homem negro. Eu preciso dizer isso diante de uma historiografia literária tão estúpida e tão racista quanto a historiografia brasileira, que silencia, invisibiliza, quando não embranquece os autores negros da nossa literatura. Tal como aconteceu com Gonçalves Dias, que eu passei toda a minha infância, o meu período escolar, sem saber que Gonçalves Dias foi um homem negro, sem saber sobre Machado de Assis, sem saber de Solano Trindade. Este vídeo é muito curto, a proposta desse vídeo é apenas interpretar este poema, mas eu recomendo que, após assistir a esse vídeo, você vá ao Google e digite esse nome, Solano Trindade, e pesquise um pouco sobre a história desse brasileiro incrível e que carrega em si, na sua arte, no seu discurso, ou carregava, mas como ele permanece vivo para mim, carrega em si a história do Brasil que é negada pela hegemonia da literatura, pela hegemonia da arte no Brasil. Em um dos vídeos que eu gravei aqui no canal, eu falei sobre literatura negra. E as pessoas têm o hábito de dizer que Solano Trindade não se encaixa em literatura negra porque ele fala de outros temas. Que absurdo, né? Que absurdo achar que a literatura só é negra, que a literatura negra só fala da dor e do sofrimento das pessoas negras. É mais uma evidência desse racismo no campo literário, que quer apenas segregar ao discurso literário das pessoas negras esse discurso e que se chama de ressentimento. Eles utilizam essas palavras, né? Do negro que fala de um modo ressentido na sua literatura. É uma estupidez, é um engano, é uma mentira. Quando pegamos a literatura negra, tanto brasileira, de Machado, de Lima, quanto estrangeira, de Chimamanda, de Toni Morrison e de tantas outras, nós percebemos que os negros falam de tudo eles podem falar. E essa literatura não deixa de ser universal, porque os negros não falam só para si. As experiências contadas servem para todo o mundo, inclusive para humanizar os brancos. Nesse poema, por exemplo, Solano Trindade, de uma forma linda, econômica e muito precisa, vai falar sobre a própria vivência do poeta. É um poema metalinguístico. Você, estudante, deve lembrar que aquela perspectiva de funções da linguagem, né? Aquela perspectiva de elementos da comunicação e funções da linguagem, aquele assunto, nos traz a ideia de que os textos obedecem diferentes funções. Nessa perspectiva, eu poderia dizer a vocês que o poema Nem Só de Poesia Vive o Poeta, de Solano Trindade, é um poema metalinguístico, pois ele reflete sobre o próprio fazer do poeta. E ao trazer essas imagens do fazer do poeta, desse artista que é desprezado socialmente, desse artista que ele é observado pelos pais, pela sociedade, com um olhar policialesco, com um olhar de desconfiança, ele vivencia vários dramas no seu dia a dia. Ele vive sobre a dinâmica de ter que pagar as suas contas,
de ter que comprar o agasalho, o remédio na farmácia, de também ter que se esbaldar no vinho, na pinga, numa cerveja, porque não dá para encarar a realidade, tendo em vista que o poeta tem uma percepção mais além, não é? O poeta tem um olhar diferente, um olhar menos mecânico, menos teleológico das coisas, pelo menos é isso que eu espero de um poeta. E Solano Trindade, com esse poema, nos fala sobre isso, sobre essa vivência do poeta, que tem que lidar com o cotidiano, que há uma conta que ainda não foi paga, e tem um cobrador que está ali no seu pé. Tem sempre alguém te convidando para fazer um trabalho mal pago, é preciso dizer isso. E tem sempre alguém que, em meio a essa sua vivência de poeta, que tem desprestígio social, na hora de uma festa, de um aniversário, de alguma confraternização, tem sempre alguém ali esperando de você um discurso à moda Rui. Rui, o advogado, Rui Barbosa, o baiano. Tem sempre alguém esperando ali de você as palavras que emocionam, as palavras que encantam. Então, o poeta, ele vive esse drama de ter que lidar com as contas, com o cotidiano, de atender as perspectivas sociais e, às vezes, e talvez esse às vezes, é muito esperado. Ele precisa de uma mulher, de um homem, de um parceiro que lhe faça ali um carinho e que te faça sobreviver. O poeta também é dramático e é nostálgico, e o poema termina de forma nostálgica, nos dizendo que hoje a lua, esse objeto de contemplação, esse objeto que já serviu e ainda serve de musa inspiradora para a poesia, ela não é mais dos poetas, fazendo essa crítica à sociedade de que o poeta já não tem mais espaço. Hoje a ciência, a objetividade, né, a finalidade tem tomado conta da sociedade. Hoje a lua é dos astronautas, não só de poesia. Vive o poeta Solano Trindade. E aí, gostaram da interpretação? Já conheciam Solano Trindade? Se vocês querem acrescentar alguma coisa, se vocês pensam de forma diferente, faz o seguinte, comenta aí que eu vou ler e vou responder ao seu comentário para construir aqui um diálogo a mais a respeito do texto. Se você tem gostado dos vídeos, se você tem gostado do canal, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e se prepara porque a gente sempre está aí trazendo um vídeo diferente, já outros vídeos no canal sobre poesia, sobre aulas de língua portuguesa, sobre música, sobre cultura. Aproveita, passa no canal, se inscreve e aproveita esse conteúdo.